Já começamos 2020 com estresse. O que é engraçado é isso. Toda vez que eu ligo a câmera para gravar alguma coisa, surge um pernilongo do sétimo círculo do inferno para vir me incomodar. Aqui. Vem cá, filho da... Mas eu matei. Olá, senhoras e senhores, e bem-vindos ao ano de 2020. Que aqui estamos... 20 anos depois do ano 2000, quem nasceu em 2000 tem 20 anos, agora eu estou me sentindo um idoso. E estamos aqui tentando sobreviver nesse mundo à beira de uma guerra nuclear, ou sei lá o que vai acontecer. Acho que não vai acontecer nada, porque enfim, não aconteceu até agora, então tá todo mundo tá mais ou menos salvo. Críticas sociais à parte, é hora de fazer um balanço de como foi o ano de 2019. Foi um ano de muitas mudanças na minha vida. Eu mudei de endereço, eu mudei várias coisas na minha vida, mudei de emprego, mudei de amizades, algumas, né? E mantive as antigas e acrescentei novas. Eu li este ano, como eu faço todo ano, embora não tenha sido uma quantidade muito expressiva de livros como foi o ano passado de 2018, né? Estamos falando de 2019, 2018 eu li, acho que foi 33 livros, esse ano eu li menos, mas enfim. Em vez de eu fazer um apanhado de todos os livros que eu li em 2019, eu resolvi responder uma tag que a Gláucia e o Mikael fizeram. Eu vi um vídeo deles e eu resolvi copiar, como eu faço tudo na minha vida. E eu vou responder essa tag aqui pra vocês, pra, enfim, fazer um balanço de como foi o ano de 2019. Então, bora! Essa tag de retrospectivo 2019, ela é composta de algumas perguntas aqui, 19 perguntas na verdade, é bastante irônico, né, 19, por que não faz 20? Redondo pra 20, gente. Gosto tanto de número redondo. Enfim, são 19 perguntas que eu vou responder aqui pra vocês, igual eles fizeram lá, mais ou menos com alguns comentários do que foi esse ano. Enfim, tô enrolando demais, vamos lá. Quantos livros eu li em 2019? Foram 26 livros, mas tem que dar um benefício da dúvida pra uma coisinha, porque o Brumas de Avalon, ele é 4 livros em 1, né? É um volume único, e eu li 2 volumes esse ano, então tecnicamente seriam 25. Na verdade seriam 24, porque Entrevista com o Vampiro eu comecei em 2019 e eu ainda vou terminar ele em 2020, não terminei. Enfim. Bota aí 25 livros, 25, ok? O que é menos do que em 2018, que eu li 33, e eu tinha estipulado uma meta esse ano para mais livros. Só que se for analisar a quantidade de páginas, não foi muito inferior. Grande parte dos livros foram enormes, mas enfim, bota aí 25. O melhor e o pior livro que eu li em 2019. Nossa, essa é uma pergunta tão difícil de responder, porque cai em muitas coisas. Eu posso dizer que o pior, ele não é o pior livro, eu diria que é o menos bom. Porque eu não li livros ruins esse ano de 2019, eu não considero que eu li livros ruins. Mas o livro que ele me irritou, ele me deixou muito irritado, porque eu achei ele arrastado, comprido. O enredo não era tão ruim, mas assim, me deixou um pouquinho desgastado. Esse livro foi O Assassino do Rei, que é o segundo livro da saga do Assassino. Que é um nome estranho, né? Mas enfim, é o segundo livro da saga do Assassino da Robin Hobb. E eu achei ele arrastadíssimo. Meu Deus, eu podia tirar umas 300 páginas daquele livro. Eu acho que o livro se resolvia com 400 páginas facilmente. Tem 700 e pouco. Me irritou. O melhor livro, eu fico dividido entre o terceiro Mistborn, que é o Herói das Eras, ou o Conto da Aia, também é muito bom. Mas eu vou no Conto da Aia, porque é um volume único, também tem a série, enfim, é um livro que eu vou levar pra minha vida toda, que eu li esse livro. Futuramente eu pretendo reler esse livro e, enfim, pra mim ele tem um status na minha vida como o Silmarillion. Ele é um livro favoritado, é um livro que eu vou citar sempre quando eu falar alguma coisa sobre opressão e regimes autoritários. Então o Conto da Aia pra mim é um livro, ele não é só um livro bom, ele é um livro de referência. Então o Conto da Aia pra mim é o melhor livro que eu li este ano. Melhor HQ é o mangá que eu li este ano, e eu não li nenhum HQ e nenhum mangá. Porque assim, não é um tipo de literatura que eu tenha muito acesso. Não é que eu não tenha muito acesso.
eu não me envolvo muito com esse tipo de literatura. Talvez futuramente eu adquira aí algum quadrinho, alguma coisa pra, né, tentar me inserir nesse universo pra ver se me engaja, mas eu não sou muito assim, ligado com quadrinhos e mangá e essa parte assim, de histórias em quadrinhos. Então, o maior livro que eu li este ano e o menor que eu li. O maior foi As Brumas de Avalon, tem 963 páginas, mas eu só li 2 livros desse volume único, que é um livro com 4 livros, é um volume com 4 livros, e eu só li os 2 últimos, né? Os outros 2 eu havia lido ano passado. Então eu não sei se ele conta. Se ele não contar, então o maior seria o segundo maior que eu encostei esse ano, que seria o Queda de Gigantes, do Ken Follett, que tem 903 páginas, eu acho que é isso, 900 e alguma coisinha, 900 e pouquinho, menos de 910. O menor livro que eu li esse ano foi Mitologia Nórdica, do Neil Gaiman, que tem 280, acho que 280 e alguma coisinha, menos de 300. Melhor literatura nacional. Eu li 2 livros nacionais esse ano só, o que é pra mim uma vergonha, porque eu deveria ler mais livros nacionais para incentivar a literatura nacional, né? Então, dos 20 e poucos livros que eu li esse ano, só li 2 e eu tenho vergonha de dizer isso. Um deles foi uma releitura de A Batalha do Apocalipse, que é a, sei lá, 4ª vez que eu leio esse livro. E, assim, mas eu acho que seria um pouco injusto eu colocar ele como o melhor que eu li este ano, porque, enfim, é um dos melhores que eu li na vida. E é, sei lá, quinta vez que eu leio esse livro. Então eu devo dizer que o melhor livro nacional que eu li este ano foi A Lenda de Ruth Gunner, volume 3, que é O Melhor Amigo do Homem, do Leonel Caldela. Eu não tô falando isso só porque ele não é o Batalha do Apocalipse. Tô falando isso porque ele é um livro muito bom mesmo. Mesmo se ele não estivesse... Mesmo se eu tivesse lido, uns 10 livros nacionais, ele provavelmente estaria entre os melhores, porque é um livro muito tenso, é enorme, mas ele é tenso, é bem escrito, enfim, é violento, é Leonel Caldela, né? Enfim, como sempre. Melhor não ficção, eu não li nenhum livro de não ficção este ano. Mitologia nórdica é meio que um estudo da mitologia nórdica, mas ele narra histórias, lendas da mitologia, então pra mim é um livro de fantasia, então ele é uma ficção. Então é o único mais assim, fora da parte ficcional mesmo, com personagens e tal. Então eu devo dizer que eu não li nenhum livro de não ficção este ano. Melhor releitura de 2019, eu reli 3 livros em 2019, que foi o 3º volume da Torre Negra, eu também reli O Mundo de Gelo e Fogo, antes da última temporada de Game of Thrones, que foi uma merda, e eu reli A Batalha do Apocalipse. Então, entre estes 3 livros, a minha melhor releitura foi o Batalha do Apocalipse. Eu tô apontando este dedo porque na verdade eu falei nesse e ia ficar muito estranho fazer assim, então é esse dedo aqui que eu vou fazer, né? Então o Batalha do Apocalipse, ele foi a minha melhor releitura este ano e como sempre, ele sempre me surpreende, é um livro que eu não me canso de elogiar, enfim, eu pretendo fazer um vídeo sobre a Batalha do Apocalipse. Eu já fiz vídeos do Batalha do Apocalipse com o Mikael, eu acho que tem mais um pra sair, mas eu pretendo fazer um universo para iniciantes no Batalha do Apocalipse, como eu fiz com o Terra-média. Então, se preparem, vai sair aí algum dia, se Deus quiser. E, enfim, não tem como não elogiar. Eduardo Spohr manda muito bem e eu espero ler outro livro dele logo, que ele tá começando a escrever um livro agora de ficção histórica, para quem acompanha ele nas redes sociais, e eu mal posso esperar para ler o próximo livro dele. E é uma pena que eu não consegui contribuir a tempo para a campanha da tetralogia dele em capa dura. Eu queria tanto aquilo, mas não deu tempo de eu contribuir no Catarse porque eu tava sem dinheiro na época. Mas, enfim, bora! O autor favorito ou um novo autor favorito este ano? Todo mundo sabe que o meu autor favorito é Tolkien, eu gosto muito de Tolkien, apesar de ele ser um pouco cansativo ler as coisas dele às vezes, mas pra mim ele é uma referência. E Stephen King também enfim, se tornou lugar comum falar de Tolkien e Stephen King, né?
Mas o meu novo autor favorito este ano foi o Brandon Sanderson, que eu sempre ouvia falar dele, dos livros dele. Ele tem Elantris, ele foi escolhido para terminar a Roda do Tempo do Robert Jordan, porque o Robert Jordan morreu antes de completar a saga, e todo mundo sempre elogia os livros do Brandon Sanderson. E é a primeira vez que eu li de uma pancada em um ano só. Eu li 3 livros dele gigantes, que eu li a primeira era da saga Mistborn, e é incrível, é um cara que escreve muito bem, os personagens dele são muito profundos, não são tramas fáceis de resolver, não é uma coisa que simplesmente o herói vai lá e acaba com tudo. Os vilões são impossíveis de se derrotar sem uma coisa, sem um talento extraordinário. É um nível Matrix. Quando você assiste o primeiro Matrix e você vê os agentes, e que eles são inderrotáveis, e você precisa fazer uma coisa extraordinária para você derrotar os caras. O Brandon Sanderson, ele me trouxe de volta essa coisa de caramba, como que vai derrotar esse vilão, como que vai resolver essa situação. E enfim, é um autor que eu quero ler mais coisas dele, eu quero continuar lendo coisas dele agora em 2020, e eu vou procurar mais obras dele, porque ele é extraordinário. Eu gostei muito da escrita dele, dos livros dele. A 9ª pergunta é do meu personagem favorito e o meu personagem odiado deste ano. O personagem que eu mais gostei e o personagem que eu mais detestei esse ano. Como personagem favorito, tem muitos personagens favoritos que me cativaram este ano, que eu gostei de ler, mas um personagem que me trouxe de volta uma sensação de que é extremamente poderoso, sábio e incrível, na verdade, poderosa e sábia, é a Moiraine da Roda do Tempo, do primeiro livro da Roda do Tempo, né, O Olho do Mundo, escrito pelo Robert Jordan. A Moiraine, ela é como um Gandalf do Senhor dos Anéis, feminina, e ela é sarcástica nas horas certas, ela é sábia, ela é extremamente misteriosa, ela é daquele tipo de pessoa que ela tem tanto conhecimento na cabeça dela, e ela vê aquela situação e todas as alternativas possíveis para ela resolver aquilo, e ela não tem tempo de contar para os personagens o que ela tá fazendo ou o que ela vai fazer, e as pessoas são tão ignorantes ao ponto de consideram uma bruxa, uma coisa horrível, e ela não se importa, ela é como se ela agisse de uma forma assim, eu tenho conhecimento para resolver essa situação, eu estou superior às críticas de vocês, e eu vou fazer o que for necessário para salvar a vida de vocês, não interessa se vocês não gostam de mim. Então eu amei a Moiraine, e eu quero ler os próximos livros da Roda do Tempo para saber o que acontece com ela. E são 13 livros, né? Então, o personagem que eu mais odiei este ano não poderia ser outro, é o Jack Randall. Puta que pariu! Que ódio deste homem! Porque além de eu odiar ele no livro Outlander, o Jack Randall, ele é o vilão de Outlander. E além de eu odiar ele no livro Outlander, né, o primeiro livro, ele é detestável na série, que é assim, uma adaptação incrível, e o Tobias Menzies que faz ele. Meu Deus do céu, que ódio deste cara, o que ele faz no final. Eu não sei de que lugar do inferno saiu um cara desse, porque ele não pode ser da Terra, não pode ser normal uma pessoa ser tão maldosa, tão horrível assim. Não tem como, ninguém supera este cara no quesito ranço. Ele tá assim, muito acima de qualquer um. Essa pergunta também leva à próxima pergunta, que são os vilões e mocinhos mais bem construídos esse ano. Então, o mocinho mais bem construído, que eu considero a relação entre ele e o vilão, é justamente o Jaime Fraser, que ele é o mocinho de Outlander. Ele não é um mocinho perfeito, ele não é assim, ele muitas vezes ele é pintado como um príncipe galante e tal, mas ele é um escocês do século 17. Ele é um cara que ele é violento, às vezes ele entende a relação dele com
a mulher com a Claire, né, que é a personagem principal, de uma forma diferente de como ela entende a relação dela com ele. Ele não é um cara perfeito, ele é machista às vezes, muitas vezes, ele tem lá zilhões de defeitos, mas dentro daquela sociedade ele é, assim, um mocinho, porque, tipo, ele é muito melhor do que a galera que tá ali, sabe? O comportamento dele. Então, assim, ele é um mocinho e é fácil de você gostar dele. É muito fácil você gostar do Jamie. E a série também, ela tem muito sucesso em colocar o ator Sam Heughan, acho que é o nome dele. E ele traz essa sensação do Jamie. Ele também passa uma adaptação muito fiel do personagem. Enfim, o Jamie, pra mim, é o melhor mocinho que eu li este ano. Eu não me lembro de nenhum outro que, assim, me venha à mente que seja tão bem construído quanto ele. Vilão mais bem construído eu já detonei alguns minutos atrás quando eu falei do Jack Randall, que é o demônio encarnado. Gente, como que esse cara é um filho... Eu poderia ficar meia hora falando de como ele é um desgraçado, mas eu não vou fazer vocês perderem o tempo de vocês. Pergunta número 11, o gênero mais lido. E foi fantasia, como sempre. Na verdade, esse ano eu achei que eu ia sair um pouco da fantasia, que eu ia ler mais ficção histórica. Acabou que, assim, eu li alguns livros de ficção histórica, eu li As Crônicas Saxônicas, eu li Queda de Gigantes, de cabeça eu só lembro esses dois. Mas não foi uma quantidade muito grande e definitivamente não superou a fantasia, principalmente a fantasia mais medieval, a fantasia que se passa em universos mais mágicos, né? Eu li 18 livros de fantasia, gente. De 26, isso são 2/3 da minha leitura deste ano, sabe? Muito livro de fantasia. Esse ano 2020 eu tenho que dar uma maneirada. Eu tô falando este ano e talvez vocês estejam confundindo 2020. E quando eu falo este ano eu tô falando de 2019, tá, galera? Minha cabeça tá configurada no 2019 ainda, como o horário de verão da gente que deixa a gente bem confuso. Eu tô falando de 2019. Gênero que eu não tinha costume de ler e eu li este ano. Eu acabei de dizer que eu li muita fantasia, então e sobra muito, de 18 livros dentro de 26, sobra muito pouco de outros gêneros para ter lido, né? Mas eu li bastante livros de terror esse ano. Bastante não, né? Eu li 3, na verdade, 2,5. Porque eu li O Iluminado, que é um livro de terror e é um dos melhores livros de terror de todos os tempos, é incrível. Eu também li Frankenstein, que é um clássico, né? Demorei um pouco pra ler, um pouco arrastado, eu li aquela versão da Dark Side, né? Mas, enfim, foram 2 livros de terror e eu tô na metade, eu virei o ano mais ou menos na metade do Entrevista com o Vampiro, que é outro livro de terror, né? Então, eu não sou muito dado a livros de terror, eu li um ou outro ao longo da minha vida literária. Não é o tipo de leitura que faz bem pra minha ansiedade, então eu dou uma maneirada nos livros de terror, mas eu pretendo ler mais. Inclusive me recomendem aí se tem algum livro de terror que não vai me dar pesadelos à noite. Apesar que a função do livro de terror é justamente essa, né? Uma série que eu gostei de ler e de finalizar este ano e foi Mistborn. Eu concluí Brumas de Avalon também este ano, então é uma série que eu gostei de ter finalizado este ano. Porém, Mistborn eu não só finalizei este ano, eu comecei este ano. Eu comecei ela em março, se eu não me engano, e eu li o 1, fiquei louco pra ler o 2 logo, e assim que terminou o 2 eu me forcei a ler outros livros pra não engatar diretamente no terceiro, e eu fiquei muito feliz de ter começado e concluído Mistborn este ano. É uma das melhores sagas de fantasia que eu já li. Tem um sistema não é magia, é um sistema de poderes muito diferente, além de tudo que eu já vi. E é extremamente bem escrito. Eu já falei muito, já puxei muito saco do Brandon Sanderson, então, enfim, Mistborn eu recomendo muito. Eu quero muito ler a Segunda Era. Dizem que não é lá aquelas coisas como a primeira, né? A primeira é muito mais épica e tudo mais, mas eu pretendo ler a Segunda Era, procurar aí esse ano se estiver mais barato, né? Porque
enfim, um pouquinho difícil, mas eu pretendo sim continuar a ler esse universo porque é muito bom, Mistborn, eu gostei muito de ter lido e eu pretendo fazer um vídeo logo. Se eu abandonei algum livro ou abandonei alguma série, alguma saga este ano, e eu acho que eu não abandonei nenhuma. Eu não comecei nenhuma que eu tenha decidido abandonar. Eu pensei em abandonar a saga do assassino, mas são 3 livros, eu já li 2, então, vamos ler o último, apesar de ser enorme, gigantesco, né, deixei pra 2020, mas eu não abandonei e eu já tenho o livro, aliás, né, eu comprei a trilogia completa, então se tá aí, bora ler, né, tá fazendo peso na minha estante, não vai ficar aí à toa. Mas eu não abandonei nenhuma saga este ano e eu não gosto de abandonar sagas, na verdade, nem livros. Eu consigo contar nos dedos os livros que eu abandonei na vida e as sagas que eu abandonei, sabe? Então, eu não gosto disso. Pra mim, quando eu começo uma história, eu tenho que terminar ela, e se ela é dividida em vários livros, eu também quero terminar ela. Os Miseráveis tá ali, mas eu vou terminar ele, eu não abandonei, eu só tô dando um tempo de 2 anos. Mas tá ali, eu vou terminar um dia porque eu gosto muito da história, só é um pouco cansativo. Mas os outros livros eu abandonei, mas assim, ao todo que eu consigo me lembrar na minha vida, foram só 4 livros que eu abandonei, e eu não gosto de abandonar série, saga e livros. Vocês sempre vão me ouvir falar disso aqui. O número 15, ela é dividida em 2, que é um livro que me fez chorar ou ficar triste, né? E um livro que me deixou feliz. Um livro que não me fez chorar, porque, né, nenhum livro assim me faz chorar, nunca li nenhum que me fez chorar. Filme é uma coisa mais assim emotiva, mas livro é bem difícil. Mas um livro que me deixou não triste, mas angustiado, na verdade uma parte específica dele que me deixou extremamente angustiado, é um gatilho terrível, que é o Outlander. O finalzinho, né, existe toda uma parte, eu não vou dar spoilers aqui, mas existe uma parte que envolve tortura, que envolve estupro, que envolve sangue e mutilações, e uma coisa assim que são umas 20 páginas mais ou menos, em que acontece toda uma ansiedade, e me deixou extremamente angustiado, me deixou mal ler aquilo, e me deixou pior ainda ter assistido a adaptação. A adaptação é muito boa, a série Outlander, que está disponível na Netflix, a primeira temporada ela é extremamente fiel ao livro. Eu não continuei a segunda temporada porque eu quero ler o segundo livro, eu quero ler o livro e assistir as temporadas, né, acompanhar dessa forma. Eu não assisti a segunda temporada ainda, mas a primeira temporada é extremamente bem adaptada, e os episódios em que acontece essa parte da tortura, eu precisei pausar e beber um café, tomar um ar e depois continuar a assistir, porque me deixou mal. Eu imagino a dureza de se fazer uma cena daquela e quão difícil deve ser, e enfim, eu tô sendo misterioso aqui porque eu não quero dar spoilers, mas envolve muita coisa pesada e me deixou muito mal. Um livro que me deixou feliz este ano na verdade é uma releitura. Eu falei que eu tinha relido 3 livros este ano, na verdade eu reli 4, porque eu reli Câmara Secreta na versão ilustrada, porque agora eu tenho Câmara Secreta ilustrada, e eu fiquei extremamente feliz de reler essa história. Harry Potter sempre me deixa feliz, principalmente os primeiros livros, né, tem todo aquele clima de otimismo, antes de ficar sombrio. A partir do quarto livro fica mais sombrio, mais pesada a história, mas o Câmara Secreta, ele me deixou feliz de reler essa história pela 4ª vez, eu acho, e dessa vez na versão ilustrada, que é um livro lindíssimo, é extremamente bem desenhado, não tem alguns defeitos que tem os desenhos do primeiro, no Pedra Filosofal Ilustrado, tem a ilustração da Hermione que é bizarra. Esse é bonitinho, sabe? Tem uma página, tem todo um capítulo dos fantasmas, um capítulo da Festa dos Fantasmas, pra quem leu o livro, não tem isso nos filmes. E que é todo em páginas pretas com letras brancas, e os fantasmas são extremamente bem desenhados. Enfim, é um livro que me deixou feliz de ler e só de olhar, sabe, os desenhos. Eu fiquei muito feliz de ter esse livro e de ler esse livro. Um livro que me fez sair da minha zona de conforto em 2019
Eu não consigo me lembrar de algum que tenha me tirado totalmente da zona de conforto. Foi um ano extremamente confortável de leitura. Eu não saí muito da minha área de conforto. Mas Queda de Gigantes, do Ken Follett, é um tipo de ficção histórica que eu não estou habituado. Geralmente as ficções históricas que eu leio são como Crônicas de Arthur, que apesar de ser um pouco fantasioso, ele é histórico. Geralmente é mais na parte medieval, numa época mais medieval. Então, Outlander também é uma ficção histórica, então, apesar de ter um elemento de fantasia ali, né, é uma parte mais histórica. Mas o Queda de Gigantes, ele é uma ficção histórica que se passa na época da Primeira Guerra Mundial, então tem tiros, tem armas, tem relações políticas, é uma trama política diferente e eu não estava muito habituado, não é um tipo de leitura que eu tô muito habituado e, enfim, é um livro que me tirou da zona de conforto. Eu demorei para ler ele, eu demorei quase 6 meses, né, porque eu parei para ler outras coisas, porque ele é enorme, tem 900 e poucas páginas. Mas é um livro que me tirou da minha zona de conforto e eu gostei de ter lido e eu quero saber agora o que vai acontecer, porque faz parte de uma trilogia, né? Não basta o livro ter 900 páginas, ele também faz parte de uma trilogia de outros livros igualmente gigantes. Então, Queda de Gigantes, que é esse primeiro, ele é o primeiro livro da trilogia O Século, e o segundo livro é Inverno do Mundo, que se passa na Segunda Guerra Mundial. E o terceiro é Eternidade por um Fio, que se passa na Guerra Fria. Então, são livros enormes, gigantescos, acompanham várias famílias e gerações. E não é o tipo de leitura que eu estou acostumado e eu gostei. Até que eu gostei. A adaptação cinematográfica que eu vi este ano. Eu não me lembro de algum filme que eu vi este ano relacionado a livros que eu li em anos anteriores. Mas o critério que eu usei para isso aqui foi de histórias que eu li este ano e que eu assisti este ano também, 2019, né? E eu não me lembro de nenhuma adaptação cinematográfica cinema mesmo, né? It 2 eu assisti em 2019, mas eu havia lido em outro ano e tudo mais, e foi cinematográfica e também não foi dos melhores. Mas, tirando de lado essa parte cinematográfica e focando só em adaptação, e nesse caso englobando séries, eu devo dizer que O Conto da Aia foi a melhor adaptação que eu vi de um livro este ano e também uma das melhores que eu vi na minha vida. Todo aquele clima de opressão, de prisão, de privação de escolhas que tem no livro foi transformado perfeitamente na série e enfim, eu vou aqui ficar falando em várias coisas, mas o livro ele é adaptado perfeitamente na primeira temporada da série. Então você assistindo a primeira temporada você vai como o livro, é toda a história do livro, a temporada acaba exatamente como o livro acaba. E a segunda temporada ela continua além do livro, ela tem uma história que vai à frente do livro. E agora eu estou assistindo já a terceira temporada, então é já muito além do livro, apesar de ter alguns trechos, né, ali de que não foi possível colocar na primeira. E é uma das melhores adaptações que eu já vi, tanto é que ganhou diversos prêmios. A Elizabeth Moss destrói na atuação. Ela é uma das melhores atrizes que eu já vi. Ela não precisa falar nada. Ela olha pra câmera, você vê a expressão dela, você sabe tudo que tá passando na cabeça dela, sem falar uma palavra. É brilhante, brilhante. A penúltima pergunta é o livro mais bonito que chegou na minha estante este ano, de 2019. E eu devo dizer que é o Câmara Secreta Ilustrado. Eu já falei dele, que ele é extremamente bonito e tudo mais. Eu vou pegar ele aqui, peraí. Não tem como falar que não é um livro lindo, gente. Os desenhos dele, olha isso aqui. É de um nível de detalhes, tudo, sabe? E revisitar a história e todas as
as partes. Tem página aqui que é desconfortável você pegar. Aqui, ó, quem tem medo de aranha, por favor, pule 5 segundos. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Gente, é desconfortável. Eu ficava assim, ó, virando essa página, porque é um troço bizarro. Mas é lindo as ilustrações. Eu acho que as ilustrações são melhores, ainda são muito mais bonitas do que o do primeiro livro. E eu acabei de comprar o terceiro, né, o Prisioneiro de Azkaban, já tô doido pra ler agora em 2020. E enfim, e pra ver as ilustrações, tem a parte que eu falei do capítulo dos fantasmas, é todo escrito assim. Todo escrito em páginas pretas e desenhado assim, ó. Não tem como, enfim, é o livro mais bonito que chegou na minha estante este ano. Harry Potter e a Câmara Secreta ilustrado. A última pergunta a ser respondida é um livro que eu queria ter lido em 2019 e ele ficou para 2020 e é o Entrevista com o Vampiro. Eu comecei a ler ele dia 15 de dezembro, eu acho. E aí eu viajei para casa de uns parentes, eu levei o livro, mas eu não li e ficou um pouquinho enrolado porque ele tem uma linguagem um pouco difícil. Ele ainda tá ali enroladinho ali ainda, faltam umas 100 páginas para eu terminar, mais ou menos. E, enfim, vai ser o primeiro livro a eu terminar, né? E eu queria ter terminado ele ano passado, infelizmente eu não consegui, mas c'est la vie. Então é isso, galera. Muito obrigado por ter visto até aqui. Está sendo um vídeo enorme. Mas essas foram algumas das minhas leituras este ano. Até mais. Deixa eu curtir aí no vídeo, que deve dar um trabalho do cacete para editar isso aqui. Enfim, também tira os focos de dengue para não ter o pernilongo, filha da puta.